Ó, a gente vai falar do Fluminense. Renato Gaúcho tá tirando onda com a cara de muita gente, gente. Renato Gaúcho, ele tá apostando, ele tá mostrando. Cara, porque o Renato apanhou muito. Essa é a verdade. Depois da passagem pelo Flamengo e a última pelo Grêmio, o Renato apanhou muito. O Renato estava sendo cotado em seleção brasileira. De repente parou de ser cotado até em contratação de clubes. E hoje, o que ele tá fazendo nesse Mundial é foda sim, pô. Tem que assumir. O que o Renato Gaúcho tá fazendo nesse Mundial é completamente o melhor trabalho de um treinador no Mundial, gente. Pode falar do Luiz Henrique, pode falar do Xabi Alonso. Eles têm Real Madrid e PSG na mão. O Renato Gaúcho, como ele disse, ele tem um patinho feio e ele tá na semifinal, pô. Ele eliminou a finalista da Champions League Internacional. Ele eliminou o Al Hilal, que gastou 3 bilhões em contratação e jogou melhor que o Al Hilal, que eliminou o Manchester City. Cara, tem que respeitar muito o que esse Fluminense tá fazendo no Super Mundial. E deixando claro, hein? Foi o time que todos nós aqui, eu me incluo, todos achavam que ia ser o que ia menos longe, tirando o Botafogo, porque o Botafogo tinha um grupo muito difícil. Mas ninguém acreditava que o Fluminense fosse sair das oitavas. O Fluminense está na semifinal, porra. Isso é muito grande. Isso é um feito muito foda. Não só do Renato, do Thiago Silva, do Arias, que é um cracaço, do Ignácio, que tá jogando muita bola. Eu não consigo, cara, falar Ignácio. Mas eu acho que deve ser o nome dele mesmo. Ele deve pedir, porque todos os narradores falam assim. Agora... Thiago Silva vai ser bom treinador, hein? Vai. Ele mexe no time ali, naquelas paradas, é um negócio de maluco. Ele encosta no Renato. Não, e eu vou trazer informações hoje do Thiago, Flávio, que ele, com o Marcão como treinador, eles são melhores amigos. Ele ligava pro Marcão, ele jogando no Chelsea, e ele falava, ó, faz isso, faz aquilo. Ele já se falando com o Renato também. Fluminense. Por isso não deu certo. E ó, pode parecer que eu tô fazendo Ele já crítica. se metia com o Marcão, por isso não deu certo. Não, eu tô... Que loucura, irmão. Tu vai cornetar... O cara tá fazendo o que tá fazendo no Fluminense, tu vai cornetar o Thiago Silva? Não, tô falando que ele ligava pro Marcão, o Marcão foi treinador, ele não ficou. Então não deu certo. Ah, porra, mas caraca, o time era fraco também, né? Ele, quando tem as panelas dele, ele vai até a morte, né? Não, não é minha panela, não. Não é minha panela, não. Não é minha panela. Thiago Silva, ó, meu parceiro, já foi muito amigo. Marcelo mas... falava também lá, dava... Não, Marcelo, pelo amor de Deus. Marcelo, aquela arrogância que eu nunca admiro ninguém que é nariz. Você pega ele, Bruno, você pega se ele. É marrentinho, se não pode tocar no meu ombrinho, se acha que é rapper americano, eu nunca dou moral pra isso. Ele já, então, explica de novo. Ele já ligava pro Marcão antes pra dar... Já, ele ficava vendo jogos do Fluminense, dava pitaco, falava, ele é muito Fluminense. É por isso que não deu certo. O Marcão tá de auxiliar até hoje. Tá bom, ninguém te perguntou nada, mas esse assunto ainda vai entrar. Ele conversa muito com o Renato. Ele muito, muda. Teve uma leitura labial lá, ele mudando o esquema do time, o Renato falou... Fala que você... Deixa o John Arias lá e volta o Everaldo. Exatamente. Você é a mula e eu sou quem? Balaão. Balaão, mula de Balaão. Então deixa a mula falar. Deixa a mula falar. O Renato tem, sim, né? Ele tem... justificativa agora pra ele tirar onda. Por quê? Primeiro, apanhou muito. Muito, e apanhou. Tinha muita gente na imprensa que sempre atacou o Renato Gaúcho, né? Eu mesmo aqui, a gente é muito dividido aqui, mas aqui não em ataque, em crítica. Eu e o Piperno, a gente gosta pra caramba do trabalho do Renato, Flávio Prado e Mauro César não gostam, Vamp gosta e Bruno acha normal. Essa é a divisão, isso. se a gente for pensar hoje. É essa. E, cara, o que o Renato faz hoje, nesse Super Mundial de Clubes, é gigantesco, pô. Eu acho que até o Flávio, que não gosta do trabalho dele, reconhece que o que o Renato tá fazendo nesse Super Mundial é disparado o melhor treinador, o melhor trabalho de um treinador nesse Mundial de Clubes. Se pudesse acontecer uma eleição, melhor treinador desse Super Mundial, pra mim já seria o Renato. Pô, o Renato pega um time que, como ele disse, é patinho feio. Um time, pega o investimento do Fluminense, gente. Pega a folha salarial do Fluminense. O Fluminense só vai ficar atrás do Malomed lá, do africano, do Mamelodi, do Esperance, do Auckland. Do Inter Miami ele vai ficar atrás. Vai ficar atrás. O Inter Miami tem Suárez, Messi, Busquets. Vai ficar atrás. Cara, e o Fluminense ele não tá só ganhando. Eu vou falar dos jogos do mata-mata, porque a primeira fase jogou bem contra o Borussia, jogou normal
Jogou mal contra o Mamelodi e jogou normal contra o time da Coreia lá. Deu uns moles contra o time Tomou da uma Coreia. virada, depois virou de novo. Isso. Agora, o que o Fluminense tá fazendo na fase de mata-mata, pô, que foi a grande coisa que eu discordei com o Mauro, né? Que ele falou do status, né? Da Internacional de não estar no mesmo do Bayern hoje. Pra mim, tá. Ah, não tá, não. A Inter é finalista da Champions, porra. Não tá. É a Inter diferente. eliminou o Bayern e é finalista da Champions. Sem desmerecer o trabalho do Renato, não dá pra comparar. Ah, que isso? O Bayern é muito não maior. dá pra comparar, cara. Não, o Bayern é muito maior. A Inter é a finalista da Champions League, Flávio. Concordo. A Inter eliminou o Barcelona e eu estava no estádio. Mas isso acontece. Eu estava no estádio. Isso acontece. Não, acontece Já não é maior. Jogou pra caramba contra o Barcelona. Sei, mas não é maior. O Bayern de Munique é muito... Não tô falando maior, tô falando que tá no mesmo status hoje. Eu não acho, não. Claro que tá, pô. Óbvio que tá. A Internacional foi 2 vezes finalista da Champions em 3 anos. O Bayern não. Mas aí tem que ver mata-mata, tem que ver confronto. Mas aí... Agora, de qualquer forma, Tirou um você time falou. forte, sem dúvida. Não. Tirou um timaço da Europa, tirou o time mais caro desse Super Mundial, deve ser o time do... Não, o Real Madrid é muito mais caro. Mas fora da Europa é o Hilal. E mais que vários europeus que jogaram aí. Vários europeus. O que ele tá fazendo é grande demais. Não, ó. Uma coisa. O Renato, ele é um grande animador. Ele é um cara que junta grupo, faz a coisa rolar. Tanto que ele funciona no Grêmio dessa forma. Mas tu acha que o Fluminense tá jogando esse bolão só com ele animando? Só dele ser, Renato. O Fluminense tá se matando em campo. Você não vê, não tem nenhuma criatividade tática. O Fluminense se mata. Ele tá fazendo os caras correrem pra caramba, tá aproveitando... Mas é aí que eu digo que é sacanagem. Aí é sacanagem tua. Porque se fosse o Tite fazendo esse trabalho, porque se fosse o próprio Jorge Jesus fazendo esse trabalho, se fosse o Luxemburgo fazendo esse trabalho, você ia falar que o time tava jogando pra caramba e que o cara tava fazendo um baita trabalho. Não. Cada um tem a sua característica. O Fluminense tá organizado. Mas é um time organizado, Então, por causa do treinador. Você conhece muito bem o João Santana. Sim. O João Santana é um estrategista? Não. Não, mas ele fazia funcionar. Porque o jeito dele cativar... Você fazer o grupo te juntar é uma das coisas mais importantes que você tem. Vestiário. Nós tivemos um técnico aqui no Brasil, um cara que trabalhou aqui com a gente amava de paixão, chamado Mário Travalini. Ele foi campeão paulista, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro. Seu Mário, meu amigo. Todo mundo amava. Mário Travalini era um grande estrategista? Não. Mas ele conseguia juntar o grupo. É o caso do Renato. Mas por que é o caso do Renato? Eu digo que muita gente fala isso do Renato, porque o Renato joga futevôlei, porque o Renato é mulherengo, porque o Renato gosta de praia. Tudo virtude. Não tem nenhum... Não. Mas aí parte de um pressuposto que o Renato não estuda. Não, ele fala. Ele mesmo fala isso. Tá bom, mas o que eu quero te dizer, vamos lá. E aí eu pergunto pra todo mundo também. O time do Fluminense do Renato Gaúcho, na Libertadores de 2008, jogava pra cacete. Era o time do Thiago Neves, do Washington Coração Valente, do Thiago Silva. Aquele time jogava pra cacete. E eu fui em vários jogos desse Fluminense na época porque eu fazia cobertura. Inclusive na final contra a LDU. Que o Fluminense fez 4 e perdeu na disputa por pênalti. O time do Grêmio, campeão da Libertadores, ninguém diria que aquele time do Grêmio seria campeão de uma Libertadores. E foi. E jogando um dos melhores futebols do Brasil. É futebols que se fala? Futebols. Um dos melhores futebols do Brasil naquela época. Que era o time do Luan, era o time do Ramiro, né? Era o time do Arthur. Aquele time do Grêmio. Jeromel, Kahneman. Então por que a gente fala... O time do Flamengo, pronto, que perdeu a Libertadores pro Palmeiras. Quando o Renato chega, o Flamengo goleou o Olímpia. O Flamengo goleou... Qual foi o outro time que o Flamengo goleou? Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Teve 5 no Bahia. 5 no Bahia. Meteu uma olhada no São Paulo. Eu não tenho essa memória do Bruno, mas eu lembro que vários jogos... Começou muito bem, depois teve uma queda. Sim. E depois teve uma queda. Então, por que eu digo isso? Por quê que com o Renato é sempre dele só ser animador? Ele pode ser um treinador bom. Não quero dizer que ele é melhor do Brasil, como eu já achei em algum momento. Mas, pô, não são trabalhos que dão pra você dizer que ele é um bom técnico? Ele é um bom técnico nesse aspecto. Mas você acha que ele é só animador, pô? Não, eu acho que ele é um cara que... você tem alguns fatores que fazem você fazer um time funcionar legal. Tem um cara que é tático e que mal conversa com os jogadores, ele é estritamente tático. Tem o cara que o grupo trabalha por ele. Outro que fazia um trabalho dessa forma, o Pepe. O seu Pepe, que está aí vivo, que é querido amigo da gente, provavelmente está vendo a gente. O Pepe, ele juntava o grupo, ele fazia o elenco trabalhar por ele, jogar por ele. Aí você tinha do outro lado o Luxemburgo. O Luxemburgo ele brigava com os jogadores, mas taticamente ele era impecável. O Jorge Jesus mesmo, o trabalho dele tático, ele não tinha amizade com os caras. O Renato, ele é boleirão, isso muitas vezes ajuda. É lógico que ele
conhece mais futebol que eu, isso é óbvio. Ele sabe, ele tem ideia. Agora, taticamente, ele não é um cara que vai montar uma estratégia tática, não. Mas ele faz os caras jogarem por ele. Ele sabe trabalhar esse lado. Esse lado psicológico é importante. É importante. Agora, eu acho que um treinador de futebol, eu quero mais que isso de um treinador de futebol. Agora, o trabalho dele está tirando do Fluminense mais do que se esperava e está indo muito além do que se esperava. Agora, se o Fluminense for campeão, aí já é complicado, né? Porque aí... Não, se o Fluminense for campeão, vai ser... Aí me desculpa. Se o Fluminense for o campeão, vai ser o maior feito de um clube brasileiro na história. Vai. Vai, mas é complicado, né, velho? É complicado o quê, meu amigão? Complicado. Vai ser. Porque o treinador, com as ideias do Renato ganhar título, você cria um sistema. Porque aqui no Brasil todo mundo copia todo mundo. Você é palhaço, cara. Verdade. Só faltava você querer tirar o mérito do Renato se ele for campeão. Vou tirar nada, vou tirar nada. Se ele for campeão desse Super Você vai criar um modelo. Vamos ter como modelo do futebol brasileiro o sistema de trabalho do Renato Gaúcho. Eu não acho que seja bom pro futebol brasileiro. Mas, enfim... Não vai ter como modelo, não. Mas eu acho que... vai. Aqui no Brasil eles imitam tudo. Vai começar a contratar técnico boleiro. Todo mundo vai contratar técnico boleiro. Pode ter certeza. Mas por que contrata português? Porque eles são bons? Não, eles não são bons. Mas por causa do Jorge Jesus e do Abel, eles contratam um bando de português. Brasil, e eu sou um desses, tá? Eu sou um que eu não vou reconhecer em nada o Fluminense ter chegado numa semifinal. Como eu não reconheceria Flamengo, Palmeiras. Mas... Pra mim, esse feito que o Fluminense já tem agora, já deveria estar sendo muito grande, cara. Mas é porque grande. pensa bem, mas não vão reconhecer se cair, se não for campeão, vai se esquecer. Porque o que acontece? Se um time brasileiro chega naquele Mundial, o antigo, ganha do Al Hilal numa semi e da Internacional numa final, cara... Era campeão. Campeão gigantesco. Claro. Você ia falar, caraca, ganhou. Cara... Porque se o Fluminense for campeão, vai ser o maior feito, Bruno. Mas mesmo que não seja, ele já passou de todo mundo. Não dá pra comparar, por exemplo, o trabalho do Fluminense com o do Palmeiras. E o Palmeiras tem muito mais estrutura que o Fluminense. Ou seja, o trabalho do Abel com o do Renato não tem comparação. Nesse o Renato Mundial. Muito superior. Nesse Mundial. Falando de Super Mundial. Como é muito superior que o Felipe Luiz também. Muito superior. No Mundial é também. Muito superior. Não dá nem pra comparar. O Paiva, ele botou o time na retranca. Ele não fez nada. Retranca, deu sorte com o PSG e depois deu errado com o Palmeiras, que ele poderia ter jogado igual com o Palmeiras. Palmeiras, como diz os próprios portugueses, foi água de bacalhau. Não fez nem deixou de fazer. E o Fluminense fez muito acima do que se esperava. Então isso já está feito. Já está feito. Se ele perder do Chelsea, que me parece o mais natural, já está feito. Ele cumpriu, foi o melhor trabalho mesmo. Agora, eu tenho muito receio de virar modelo, que aqui no Brasil vira modelo. Se esse Boto que contrata o irlandês der certo, vai ter uma onda de... Qual é a função dele lá no Flamengo? Ele é diretor de futebol. Vai trazer um monte de diretor de futebol de Portugal. Vai ser aquele tal do... Eles falam assim, né? Tudo assobiando. Vai trazer um monte de diretor de futebol português. Pode ter certeza disso. Porque aqui não tem lógica. Mas vai trazer qualquer um. Vai trazer o boto, vai trazer o bacalhau, vai trazer o peixe, vai trazer todo tipo, né? Vai trazer todo tipo de mamífero, de peixe e tudo, porque o boto deu certo. É assim que funciona aqui. Se o Fluminense ganhar, o modelo Renato Gaúcho vira moda. Como quando o Carille ganhou o Corinthians, o modelo auxiliar técnico virou moda. Quando o Filipão ganhou o Palmeiras, o modelo treinadores da antiga virou moda. Aqui é assim que funciona. Não tem uma lógica. Os dirigentes do futebol brasileiro, eles copiam tudo. Mas esse Mundial te faz mudar um pouco da sua opinião sobre o Renato? De ruim, você acha ele um bom treinador? Não, eu acho que o Renato é um cara que, ele dependendo do grupo, ele funciona. E está funcionando muito bem no Fluminense. Mas eu, por exemplo, Você não diz que ele hoje é um bom treinador? Ele é um cara psicológico, que isso já era mesmo assim. Ele faz funcionar o grupo ele traz para ele. Isso sim. Mas eu não contrataria o Renato. Tá, mas e a forma de jogar que ele tá fazendo o Fluminense jogar? Não é só animador. Você não considera ele um bom treinador? Tá jogando mais do que eu imaginava, mas eu não contrataria pro meu time. É porque você é tinhoso. Não. É porque você... Sabe quem eu contrataria? Você sabe quem eu contrataria? O Thiago Silva. Como você é ridículo. Claro. Quem mudou o time lá no calling breaking que eu vi foi o Thiago Silva. Inzaghi, o nosso JJ tá mandando aqui, Vampeta. O próprio Inzaghi, pô. O Inzaghi falou, Renato Gaúcho é um ótimo treinador, porque consegue mudar a filosofia do time. Às vezes defende com 5, às vezes com 4. É um time muito organizado. O Inzaghi falando isso. Ele perdeu o cara, né? Vai falar, não, é uma desgraça. Você vai perdendo o cara. Só aqui no Brasil que o cara perde, escolheu um adversário.
Os argentinos, eles valorizam pra caramba. Quando ganha, nossa, aquele time é espetacular. Meio Guardiola, assim, o Fluminense foi o time que mais me deu trabalho e tal, pô. Eu ganhei de 4 no time que me deu trabalho, é assim, né? Mas, enfim, ele tá de parabéns. Dá a impressão que eu não gosto do Renato. Eu gosto dele como pessoa, achei ele uma figuraça. Entrevistas, tudo como treinador, não é o modelo que eu gostaria de ter. Mas eu gosto do Renato, eu acho ele, acho uma figura, acho um cara super gente boa, trata todo mundo bem. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com ele. Peguei o Renato desde o começo da carreira até o fim. Agora, Vamp, desde o Robbie Keane você parou de falar. Eu acho que você gastou tanto em inglês que você cansou do português. Estou conversando com ele em inglês aqui. Ah, tu tá falando com o Robbie Keane ainda. Pra saber sobre o jogador, ele falou que o Flamengo tem que trazer, que é bom. Agora, deixa eu te perguntar. Renato, cara, é o melhor trabalho de um treinador nesse Super Mundial de Clubes? E outro, o Flávio falou animador. Eu discordo. Pra mim, o que o Fluminense está jogando e a forma como está jogando, organizado como tá, não dá pra dizer que é só animador, ô Vamp. É um trabalho foda do Renato. Não, lógico, assim, por exemplo, né, dos brasileiros que estão no Mundial, eu concordo muito com o Flávio. O Flávio falou assim, peguei isso, Flávio, naquele momento, o Marrocos foi a 4ª seleção do mundo naquela competição, mas não era como a Coreia do Sul. O Flávio é muito, muito feliz nisso. Naquele momento, dentro da competição, se você pegar dos times brasileiros, quem fez a melhor partida dos jogos foram, o Flamengo chegou a fazer 4 jogos, né? O Flamengo fez 4, foi 4 também. 4, o Botafogo 4, né? Palmeiras 5 e o Fluminense, por enquanto, 5 vai fazer 6, pelo menos. De todos os brasileiros, contando aí, vai dar quase mais de 20 Não jogos. tem terceiro lugar. Não tem. Olha bem. Não, você pode ir pra Olha final, bem, claro. 6, né? 6, 5, 11, 15, 19 jogos, né? 19 jogos. Dos 19 jogos, o Fluminense, pra mim, fez a melhor partida diante do Borussia. Foi muito superior ao Borussia, o Fluminense. Merecia a vitória dos jogos jogados. Mas o Renato, ele quando espelha o jogo contra a Inter de Milão, é que a gente fala muito do Renato e você fala, o Renato, ele mesmo fala, eu também não iria tomar curso com esses caras aí da CBF, não, viu? Esses caras que vão lá pra dar curso, eu também não iria, não. Nem eu. Vai ter curso com um bando de gente que ninguém nem conhece. Aí o Renato fala isso, Não desmerecer, não é quem jogou, é as pessoas que... Tem cara do basquete lá que vai dar curso, Flávio. Se sentar pra o cara falar de futebol, o cara que... É mesmo que eu chegar no basquete, ó, eu vou fazer deixa eu ver, uma enterrada, como é os modos que falam no basquete? Ponte aérea, amador, defesa. Tem um monte de coisa lá que eles falam, né? Pick roll, né? O curso não é ruim, mas ele não é reconhecido pela Porque ele mesmo fala. Portanto, não serve para nada com relação ao trabalho do treinador. E eu entendo que a CBF... E tem gente dando aula que nunca viveu nada ali também. A CBF, ela... O mais importante disso, Flávio, é que ele meteu um dinheiro dentro do Fluminense. Vai chegar a quase 300 milhões. Sim, muito. Não, isso importante. isso rapidinho, que o PH tá pedindo pra falar sobre isso. Porque, olha só, o Fluminense, até agora, chuta quanto o Fluminense já ganhou. Ele falou, né? Foi mais de 300. 334 milhões de reais, pô. Isso resolve todos os problemas do Fluminense. Olha isso aí. Olha como o PH é ridículo. Olha a artezinha que ele fez. Tudo que o Fluminense pode fazer. Olha como ele é babaca. Olha como ele é babaca. 1,2 da dívida do... Vamos lá, eu vou ler pra você ficar felizinho. Vai. Pagar metade da dívida da Arena Corinthians. Metade? Achei que era 1,3. 325 milhões de reais. Só arena. Só arena. Fechar 1 ano de contrato com Neymar. 252 milhões de reais. Contratar Gerson, do Flamengo. 160 milhões de reais. E aí vem o Tonho da Lua. Dívida do pilhado com... Peraí que eu vou mandar o Pix pra ele aqui. 200 reais. Aí, ó. Você vai pedir emprestado ao Fluminense ou vai me pagar? É claro que eu vou Ele te botou pagar. ali, ó. Eu sei que ele botou ali, ó. Eu até vi ler. Cara, publicar dívida é sacanagem, hein? Publicar dívida é sacanagem. Isso eu acho sacanagem. Publicar dívida... Amor, você tinha que ver a carinha dele. Ele postou ali, ó. Ele botou... Eu tô vendo ali desde o começo. Só você não viu. 290. Olha lá ele fazendo pix pro Tonho da Lua. Não, só você aqui, Tonho da Lua. Que me deve é você, né? Tonho da Lua. Ah, tu tá me mandando teu pix? O Pix, Tá aqui, ó. Ó, ele me mandou já o pix dele.
Quem quiser mandar aqui, a fase tá ruim. Tá de carro novo. Não, ainda vou pegar. Nada, cara, eu vi. PT. O carro dele sabe, faz assim. É o PT. É espetacular. O judiciário no Brasil pra fuder o cara é da hora. Agora, pra liberar meu carro novo, tá uma luta. Gente. Tudo pago, viu? Judiciário? Que O judiciário aí de Barueri, de Barueri, ó. Vou fazer igual o Neto, vou usar a emissora. Tem que liberar o papel, já tá tudo pago, os caras não liberam meu papel, eu tô sem carro, tô pagando aluguel, pô. Por quê? Ele disse que tá lá, aquele monte de papel, o meu não chegou ainda, como é que fala lá? Mas por que tem que ir pro judiciário pra comprar um carro? Que tinha um bloqueio lá, mas já tá pago. Tudo paga há anos, o judiciário não libera. Agora, se for pra me fuder, não. Mas como assim? Tá pago, gente. Tinha uma parada de um bloqueio, já paguei, já tem anos. Da tua conta, tá Não, o bloqueio no carro. Meu carro não podia ser vendido, mas porque tinha um bloqueio de alguma porra lá que eu fiz. Mas já tá pago faz tempo. E tu quer vender teu carro. Não, quero receber do seguro. Só baixa o juiz lá da Vara Federal, lá de Barueri, assinar. Aí o seguro paga. Eu tô 3 meses pagando aluguel de carro com minha parada tudo pago. Porque se eu não tivesse pago, pra me fuder na hora. Então, pra me liberar é foda. Então, olha aí, ó. Velho Vamp fazendo um pedido. Aqui. Toda semana tem 250, porra. Não, eu sei que ele tá rico, mas não dá. Não, aí não, rico Mas não. não dá. Tô igual o Cristiano Ronaldo, renovei. Não dá. Agora, olha isso, Bruninho. 15 milhões e 210 mil dólares. Não, 84 milhões de reais pela participação. 5 milhões e meio pelo empate com o Borussia Dortmund. 11 milhões pela vitória contra o Ulsan Hyundai. 5 milhões e meio pelo empate com o Mamelodi. 41 milhões e 200 mil pela classificação para as oitavas de final. 72 milhões de reais pela classificação para as quartas de final. 115 milhões de reais e 500 mil pela classificação para as semis, gente. 335 milhões de Tem reais. SAF que é vendida por quase isso aí aqui no Brasil. É? E sem vender o clube. O Cruzeiro não foi quase 400 milhões? É verdade. Teve SAF vendida por quase isso aí. O Fluminense ganhou um cruzeiro, praticamente, com a compra com o Renato. É verdade, boa, Bruno. É isso aí mesmo, Bruno. Tem SAF que dá 400 e pouco. O Renato ganhou um Cruzeiro Esporte Clube. Eu quero dar só uma notícia, tá? Galera, hoje a gente liderou a audiência nos canais de notícia, na TV. O que isso quer dizer? Porra, de 1 até as 3 da tarde de domingo, sempre liga a sua TV na TV Jovem Pan. Porque no YouTube a gente já tá humilhando todo mundo, já é o maior do Brasil mesmo. Na rádio sempre foi a maior do Brasil. E agora a gente tá se firmando na TV Jovem Pan. Todo domingo, Canelada, é de 1 até as 3 da tarde aqui na TV Jovem Pan. Então dá moral nessa audiência, porque hoje simplesmente a gente bateu em todo mundo. Foi CNN, foi Globo News. Na média, ganhamos de todo mundo na média em 2 horas de programa. Então, agradeço pra caramba a cada um de vocês, porque a gente faz aqui do nosso jeito, é nossa loucura mesmo. E é tudo pra levar não só notícia, mas entretenimento. Então, de 1 até as 3 da tarde, todo domingo, liga na TV Jovem Pan pra gente continuar sempre firme nessa nossa audiência que tá sensacional. Não olha com essa cara de babaca, não. Eu tô falando a verdade. Ganhamos de todo mundo hoje. Eu nem vi o que você tava falando. Todo mundo hoje, a gente rebocou com o teu inglês aqui. Já é direto, isso é beleza. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. 6 da tarde tem de novo, hein? A segunda edição do nosso Canelada na TV Jovem Pan. E uma boa tarde do líder. Segue o líder pra todos vocês.